Bom dia, alunos do Levindo, do segundo ano. Chegamos ao PET, volume 7, né? Durante esse tempo da pandemia. Quero lembrar quem estiver devendo alguma atividade para ser feita, completá-la o mais rápido possível. Espero que todos estejam bem. Lembrando também que eu estou disponível para tirar dúvida no Conexão Escola, terças e quartas, e no Google Classroom. Vou deixar também linkado o material para ajudar a responder esse PET, incluindo esse vídeo. Bom, esse PET 7 da semana, esse vídeo é referente à semana 1 a 4. E ele veio um pouco diferente dos outros, que geralmente era uma interpretação de texto com a resposta no próprio texto, e se optou por questões objetivas, questões de marcar. Então o tema é identidade cultural. Primeira questão: leia atentamente as proposições abaixo sobre identidade cultural. Número 1. Aponta para um sistema de representação, elementos de simbolização e procedimentos de encenação desses elementos, das relações entre os indivíduos e os grupos, e entre esses e seu território de reprodução e produção, seu meio, seu espaço e seu tempo. Então, a identidade cultural, ela é um sistema de representação, tem símbolos, procedimentos e da relação do indivíduo e do grupo, meio, espaço e tempo. Então, está correto. 2. Hoje o conceito de identidade, como um conceito duro, fechado, igual a si mesmo ao longo do tempo, está sendo substituído pelo de identificação. Mais do que um sistema armado por unidades significantes, estáveis, a que correspondem unidades de significado perenes. O que se teria hoje seria um processo de unidades cambiantes, como significantes e significados, no qual os indivíduos e grupos entram e do qual saem intermitentemente, ao sabor de motivações de diversificada origem. Então aqui está falando da questão de ser um sistema que ele é adaptável, né? Também está correto. Terceiro, na dinâmica cultural contemporânea, a identidade cultural transforma-se em processo de construção continuada, montagem e desmontagem, formação e reformulação, deixando de apresentar-se como uma entidade estável. Também está falando da questão dele ser mutável, né, a identidade cultural. 4. A identidade cultural de um pequeno grupo tende a se estabilizar quando este amadurece, passando a ser um núcleo estável e imutável de reconhecimento dos indivíduos enquanto pertencentes àquele grupo. Então, a número 4 está errada porque todas as outras estão falando que é um sistema mutável. Então, a resposta correta seria letra B. Isso aqui. A 1, 2 e 3 está correta. 2. Leia atentamente as proposições sobre a globalização cultural. Número 1. A globalização cultural tende à uniformização da sensibilidade através da distribuição de produtos gerados por um número cada vez menor de fábricas culturais, colocadas sob a égide econômica dos padrões administrados por empresas globais vinculadas à televisão. Não, essa aqui tá errada, né? Uniformização da sensibilidade? Não. 2. Em plena era da globalização, observa-se o ressurgimento das diferenças identitárias, manifestando-se de modo extremamente violento ou procurando emergir mais pacificamente sob a aparência do multiculturalismo, certo? Né? O movimento Vidas Negras Importa é uma prova disso. 3. A globalização cultural enquanto fenômeno mundial fez com que as culturas locais perdessem espaço de tal forma que tendem a desaparecer. Não. 4.
As culturas e os imaginários nacionais tendem relativamente a desmoronar, sem que desapareça, no entanto, o localismo como âncora cultural, que isso significa um valor positivo de afirmação identitária ou negativo, uma reafirmação de provincialismos não de todo distantes do racismo e da xenofobia, tá certo? Então a 2 e 4 tá certo. Então a letra D, tá? 3. As abordagens culturais e funcionais da socialização enfatizam uma característica da formação dos indivíduos. Ela constitui uma incorporação das maneiras de ser, de sentir, de pensar e de agir de um grupo, de sua visão de mundo e de sua relação com o futuro, de suas posturas corporais e de suas crenças íntimas. Quer se trate de seu grupo de origem, no seio do qual transcorreu sua primeira infância e ao qual pertence objetivamente, quer se trate de outro grupo no qual quer se integrar e ao qual se refere subjetivamente. O indivíduo se socializa interiorizando valores, normas e disposições que fazem dele um ser socialmente identificável. Tomando como base o texto, assinale a alternativa correta. A objetificação das maneiras de pensar e agir torna o indivíduo sem identidade. Então, letra A. Só A aqui, viu? Aqui. Semana 2. Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros nos últimos 20 anos foi no plano da reconstrução do processo de democratização do país. Não se trata apenas da reconstrução do regime político, da retomada da democracia e do fim do regime militar. Trata-se da reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país, do preenchimento de vazios na condução da luta pela redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam diretamente com a população e com o Estado. No processo da redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram para: letra A. Diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos então criados? Não. B. Tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais? Sim. Então, letra B. Tá? 2. A campanha pelo restabelecimento das eleições diretas para presidente da República do Brasil em 1984, intitulada Diretas Já. Letra A. Tentava garantir que o primeiro presidente pós-regime militar fosse escolhido em 1985 pelo Colégio Eleitoral? Não. B. Defendia a continuidade dos militares no poder desde que fossem escolhidos pelo voto direto dos brasileiros? Também não. C. Foi a primeira mobilização pública de membros da sociedade civil brasileira desde o golpe militar de 1964? Também não. D. Reuniu diferentes partidos políticos em torno da aprovação de emenda constitucional que reintroduziu o voto direto para presidente? Sim, letra D. Três. Com a volta dos militares aos quartéis e redemocratização do Brasil, o presidente José Sarney convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, que foi eleita em novembro de 1986. Em 5 de outubro de 1988, foi promulgada aquela que ficou conhecida por Constituição Cidadã. Assinale entre as alternativas aquela que apresenta novidades incorporadas ao texto constitucional brasileiro, em 1988. Letra A.
A ampliação da cidadania com a extensão do direito de voto aos analfabetos, criação do habeas data, que permite ao cidadão obter informações relativas à sua pessoa, constante de registros oficiais. Sim, letra A. Número 3, letra A. 4. Em 25 de abril de 1984, a emenda constitucional das diretas já, relativa à eleição direta para presidente e vice-presidente da República, foi: letra A. Aprovada pela Câmara dos Deputados, obrigando o governo Figueiredo a controlar os grupos militares de extrema-direita? Não. Letra B. Rejeitada pela Câmara dos Deputados, levando à posterior formação da Aliança Democrática e a candidatura de Tancredo Neves. Sim, isso aconteceu. Então, letra B. 5. Após 2 décadas de governos militares e de intensa campanha popular pelas diretas em 1984, as eleições presidenciais de 1985 foram: letra A. Diretas vencidas por José Sarney, candidato do PDS, Partido Democrático Social, que apoiava o regime militar. Letra B. Diretas vencidas pelos partidos de esquerda que nasceram após a anistia política de 1979. PT, Partido dos Trabalhadores, e PDT, Partido Democrático Trabalhista. Letra C. Indiretas, vencidas pelo general João Figueiredo da Arena, Aliança Renovadora Nacional, que se tornou o último presidente militar do Brasil. E letra D. Indiretas, vencidas pela Aliança Democrática, que reunia o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, de oposição, e setores dissidentes do PDS. Número 5, letra D. Semana 3. Número 1. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, votada pela Assembleia Nacional Constituinte Francesa em 26 de agosto de 1789, visava: letra A. Romper com a Declaração de Independência dos Estados Unidos, por essa não ter negado a escravidão? Não. Letra B. Recuperar os ideais cristãos de liberdade e igualdade, surgidos na época medieval e esquecidos na moderna? Também não. C. Estimular todos os povos a se revoltarem contra seus governos, para acabar com a desigualdade social? Também não. Letra D. Assinalar os princípios que, inspirados no Iluminismo, iam fundar a nova Constituição Francesa? Sim, letra D. Tá? Número 2. Renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de homem, aos direitos da humanidade e até aos próprios deveres. Não há nenhuma reparação possível para quem renuncia a tudo. Tal renúncia é incompatível com a natureza do homem. Assim seja, qual for o lado por que se considerem as coisas, o direito de escravizar é nulo, não somente porque é ilegítimo, mas porque é absurdo e sem significação. As palavras escravidão e direito são contraditórias, excluem-se mutuamente. O livro Contrato Social, escrito por Rousseau e lançado em 1762, apresenta ideias que confluem com as lutas por liberdade, igualdade e fraternidade, conhecido lema da Revolução Francesa. Com base na citação de Rousseau, o contrato social assinala a alternativa correta a respeito das relações entre a Revolução Francesa e a prática da escravidão. Letra A. Um dos princípios da Revolução Francesa, a igualdade, está previsto na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Por esse motivo, a partir de 1791, a escravidão em todas as suas formas foi abolida e jamais restabelecida nas colônias francesas. Não, errado. Ainda teve escravidão. B. Ainda que o posicionamento dos revolucionários fosse homogêneo, no que diz respeito ao fim da escravidão, esta foi abolida apenas em 1791, com a assinatura de um tratado entre Napoleão e o líder haitiano Toussaint Louverture.
Após a assinatura desse tratado, a escravidão jamais foi restabelecida em uma colônia francesa. Não, ainda teve escravidão. Letra C. A defesa da liberdade e as lutas pelo fim da escravidão eram pautas bastante cômodas para os revolucionários franceses, pois a França nunca contou com pessoas escravizadas em suas colônias. Errado também. D. Os posicionamentos dos revolucionários a respeito da escravidão eram relativamente contraditórios. Apesar das preleções de Rousseau, alguns grupos defendiam primeiramente apenas o fim do tráfico negreiro. As lutas pela abolição da escravidão e a independência do Haiti, concretizada apenas em 1804, são representativas dessas contradições. Sim, letra D. Isso aqui está certo. 3. A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social. De que maneira uma pessoa pode ter impedido seu direito à cidadania política? Letra A. Exercendo seu direito à liberdade de expressão? Não. B. Através do voto ou da participação em sindicatos e movimentos sociais? Não. Letra C. Não estando filiado a um partido político? Também não. Letra D. Não tendo garantido os direitos políticos ou os meios necessários para uma participação efetiva? Sim. Se ele não tem garantido os direitos políticos, ele não tem direito de cidadania? Letra D. 4. No dia 5 de outubro do ano de 1988, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, e sua promulgação marcou o estado de redemocratização do Brasil. Analisando a charge abaixo de Miguel Paiva sobre a Constituição brasileira, considera-se que: letra A. Na Constituição de 1988, toda a população conquistou moradia, alimentação e saúde. B. A Constituição de 1988 representou sem dúvida um grande avanço na política brasileira. Contudo, ainda existe uma enorme distância entre o que diz a lei e o que grande parte da população vive na prática. Tanto é que é isso que a Charge fala, né? Que ela fala da questão de moradia, né, de comida, saúde, mas aqui na Charge o pessoal está na rua. Então isso é uma contradição, né? Tem direito, mas na prática não é o que acontece no nosso país. Semana 4. Número 1. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas: letra A. Permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. Letra B. Perderam a relação com seu passado histórico. Letra C. Derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Letra C. Né? Letra C. 2. A demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização e afirmação de direitos no que diz respeito à educação passou a ser particularmente apoiada com a promulgação da Lei 10.639 de 2003, que alterou a Lei 9.394 de 1996, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas.
A alteração legal no Brasil contemporâneo descrito no texto é resultado do processo de aumento da renda nacional? Não. B. Mobilização do movimento negro? Sim. Letra B. 3. A questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, possibilitou o surgimento de concepções políticas diversas, dentre as quais se destaca a preservação ambiental, que sugere uma ideia de intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico sob qualquer justificativa. Considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental, a dinâmica caracterizada no texto quanto à proteção do meio ambiente está baseada na letra A, prática econômica sustentável, letra B, contenção de impactos ambientais, letra C, utilização progressiva dos recursos naturais, letra D, proibição permanente da exploração da natureza. Sim. 4. Questão colocada em debate pela charge. Letra A. O desenvolvimento não pode ser alcançado com a presença de áreas verdes? Não. B. A falta de materiais de proteção individual para as pessoas próximas às caçambas? Também não. O caráter efêmero das construções civis que um dia serão destruídas? Também não. Letra D. A situação precária dos trabalhadores ligados ao transporte de carga no Brasil? Também não. Letra E. O descarte irregular de lixo e os impactos ambientais e sociais implicados. 6. Na imagem, o autor procura representar as diferentes gerações de uma família associada a uma noção consagrada pelas elites intelectuais da época, que era de defesa da democracia racial, idealização do universo rural, C. Crise dos valores republicanos? Não. D. Constatação do atraso sertanejo? Também não. Letra E. Embranquecimento da população. Embranquecimento da população, sim. E é isso, gente. Chegamos às 4 semanas. Façam com calma com as atividades, coloquem as respostas. Vou deixar lá no Google formulário para ser respondido. Pode mandar também pelo e-mail que eu disponibilizei. E é só isso. Espero que todo mundo esteja bem. Obrigado.